hoje abrir de novo, né, mais um Conexões, é o 8º desse ano, e a gente abriu esse espaço para trazer pessoas que falam, né, que trabalham, que vivem de várias maneiras, ativistas, realizadoras, pessoas que atuam, né, para trazer a natureza para as pessoas que vivem nas cidades, estão sempre desconectadas, né, proporcionar essa conexão de alguma maneira, né, com a natureza. Aqui é um espaço de trocas, seguro, né, a gente normalmente atua aqui bastante com grupos também, onde a gente busca oferecer, né, espaços para as pessoas que são curiosas, querem saber como é que elas podem também transformar suas vidas de alguma maneira, e aprender com a natureza de alguma maneira. Então, hoje a gente está aqui com a Fernanda, que é minha sobrinha e que é uma pessoa aí, que está envolvida com o cinema há muitos anos e, até eu vou deixar um pouco a Fernanda falar um pouco sobre ela mesma, né, porque eu tenho aqui até um roteirinho aqui para ler, mas acho que vai ficar mais legal se a Fernanda, se apresentar daqui a pouquinho. Fazer a apresentação da Fernanda, né, que eu acho que para começar, né, ela é roteirista, diretora e consultora de roteiro, nasceu e foi criada no Brasil e hoje divide o tempo entre Portugal e o Brasil, né, a terra natal dela. Ela começou a carreira em projetos relacionados com temas socioambientais, principalmente documentários e séries. Sua trajetória documental aos poucos caminhou para projetos de ficção e hoje trabalha na junção entre os dois mundos. Também é consultora de roteiro, trabalha como mentora para vários laboratórios de desenvolvimento de projetos de ficção, tanto nacionais como internacionais, nacionais portugueses, né, Fê? O Brasil. E Acho que os dois. os dois, né? Nacionais dos dois e internacionais para fora. Como o Torino Film Fest e o Film Lab, o Indie Lab, aqui em Portugal, Torino na Itália. Ela está especializada em mentoria de roteiro para filmes que tem o clima e a natureza na dramaturgia, fazendo parte da mentoria do Green Film Lab. Também escreve, dirige e desenvolve projetos para TV e cinema, e alguns dos seus trabalhos foram exibidos em festivais como Roterdã, Mar del Plata, a Mostra de São Paulo, Tallinn, Black Nights, POF, Doc Lisboa e canais como HBO, Netflix, Amazon Prime, Rádio Novelo, GNT, TV Cultura, os dois do Brasil e por aí vai. E faz parte da rede de talentos do projeto Paradiso e é mãe de 2 crianças que eu amo. Meus 2 sobrinhos netos. Um dodói aí hoje. Então, vou começar a conversa contigo, Fê. É, eu queria, assim, tem 2 coisas, né, que a gente explora nessa conversa, né? Duas, dimensões, né? A sua dimensão enquanto pessoa que faz, que tem atividade que transforma pessoas de alguma maneira, né? Então, como é que você se vê nesse papel, né? O que que você sentiu ao longo da sua vida como uma pessoa, como um agente de transformação? E também como é que você foi se transformando ao longo do seu processo, né? Como é que você se tornou a pessoa que você hoje é, né? Como é que isso daí, esse seu processo de atuação, né, te transformou, né? Como é que você foi esse agente, essa agente de transformação e como é que isso daí? Você pode responder de forma livre, a gente vai conversando, tá? Uhum, tá A bem, Fernanda tá, a Cristina está conosco. tá bem. Oi, Christian, acho que chegou uma pessoa, bem-vindo. A gente, eu fico pensando como falar sobre isso, mas eu acho que desde cedo eu tinha uma vontade, escolhi muito cedo trabalhar com temas que eu me identificasse, assim. Muito cedo eu fui fazer, lá no Brasil, fui fazer
estágios em coisas que não tinham nada a ver comigo e larguei tudo para trabalhar com aquilo que eu acreditava, mesmo ganhando menos ou mesmo tendo que mudar completamente o rumo da minha vida. E eu já fiz isso algumas vezes. Eu não tenho medo de recomeçar se eu acho que não é por ali que eu devia estar indo. E isso começou lá atrás, eu fui trabalhar em ONGs, e daí foram algumas, com temas diversos. Eu comecei trabalhando com mortalidade infantil, depois mudei e fui trabalhar com transparência, fui morar na Inglaterra, trabalhei numa ONG que me fez viajar muito pelo mundo todo, e nessa ONG que a gente trabalhava com transparência, a gente trabalhava bastante com as questões de sustentabilidade empresarial, assim, que era como a gente falava na época. A gente olhava muito para o impacto das empresas, para como que as empresas comunicavam também as ações que elas estavam tendo de tentativa de mitigação, ou tentativa de fazer alguma coisa boa para o meio ambiente, mudar suas práticas. E eu trabalhava na área de comunicação dessa ONG. E aí trabalhei em projetos na China, na Jordânia, na Europa toda. Essa organização ficava em Londres, então era tipo um hub para muitos lugares. Era uma organização que tinha pessoas do mundo todo. Eu acho que ao todo a gente falava tipo 30 línguas lá dentro. Então eu aprendi demais, assim, com muita gente, pessoas que paravam para rezar no meio do dia, sabe? Colocavam seu tapetinho para Meca, outras pessoas que, sei lá, falavam línguas que eu jamais, sei lá, tinha ouvido falar, e foi realmente incrível, assim. E isso abriu meu horizonte completamente, e eu me apaixonei pelo mundo do ativismo e pelo mundo, ahn, pela ideia, que eu acho que era o centro dessa organização, que mudou minha vida, que chamava Accountability, e eu tinha um chefe, que era o Simon, e que era um lugar de pesquisa, era um centro, era um think tank, né? Era um lugar para fazer você pensar. Então, a gente tinha 500 mil sessões mensais só para pensar. E era onde as pessoas vinham todas pra pensar soluções, pensar o que a gente estava fazendo de errado e principalmente para criar opções. Então, era um lugar que incentivava muito a criação e a imaginação. Como é que se pode fazer diferente? Como é que pode, se isso não está funcionando, então como? E principalmente era a ideia de, se ainda não foi inventado, a gente precisa inventar. A gente falava muito em pós-democracia lá atrás. Isso foi nos anos, sei lá, 2003, 2010, por aí, 2005. E a gente já falava em pós-democracia, que a democracia tinha um tempo para terminar, ou seja, que a democracia, como a gente conhece, ela vai acabar se desgastando. Então, o que que vem depois? Se a democracia é a melhor coisa que já nos aconteceu, e se ela desgastar, quem é que está pensando no que vem depois? O que que pode ser melhor que a democracia que a gente tem hoje? Era esse tipo de desafios que eu fui me nutrindo durante esse tempo que eu morei lá, e acho que foi muito formador na minha existência. E aí, depois disso, eu comecei a ser, como eu trabalhava com comunicação e era muito sobre contar histórias, storytelling, né? Como é que você molda uma coisa, como é que você conta o que você está fazendo para os outros, que eu acho que é o que eu faço até hoje, nunca deixei de fazer. Acho que todo mundo faz isso, né? A verdade é como é que a gente empacota o que a gente faz e conta para os outros o que a gente faz. Ou como é que a gente empacota nossas angústias e conta sobre elas, né? De que maneira? Como é que você. Eu acho que é tudo. Eu acho que eu nunca deixei de fazer isso e acho que todo mundo faz isso, mas me chamaram para fazer isso especificamente em documentários. Eu voltei para o Brasil e começaram a me convidar. Eu conhecia já gente do cinema e começaram a me convidar para escrever. E eu sempre fui da área de escrita, para escrever documentários muito ligados às questões que eu já estava trabalhando, então as questões socioambientais. Eu sempre fui uma pessoa, desde muito pequena, a minha mãe tá aí escondida, sabe? E sempre me deixou. Sempre fui muito curiosa pelo meu país e pela América Latina. E outro dia a gente até fez uma brincadeira assim em casa, tinha lá uma brincadeira de se você pudesse passar o resto da sua vida viajando só para poucos lugares, estava o mapa mundi assim todo dividido, quais seriam as regiões que você escolheria? E eu, vezes em conta, escolheria bem provavelmente a região de onde eu venho, né? A América Latina e o Brasil. E eu viajei demais por esses lugares. É, e quando eu comecei a escrever documentários e séries documentais socioambientais que iam para canais como o Discovery Channel, National Geographic e canais bastante ligados com a natureza,
eu aprofundei ainda mais essas viagens que eu já fazia, conexão com os povos que vivem nessas regiões, exatamente para poder escrever e contar essas histórias. E fiz isso por muitos anos. Toda vez que tinha assim um lugar muito remoto, ou um tema muito espinhoso, ou um lugar muito difícil, me chamavam. E acabei indo para muitos lugares no Brasil, muitas aldeias indígenas, muitos quilombos e muitos. Tive contato com muitos povos ribeirinhos e continuo fazendo isso até hoje, porque agora na COP é engraçada a vida. E agora na COP acabei de lançar um documentário que eu escrevi, não dirigi, né? Eu não sou diretora, não sou realizadora, sou guionista, que eu escrevi sobre alimentação sobre alimentação que vem da floresta, né? E como que aquilo que a gente come é completamente a gente entender que aquilo que a gente come tem uma cadeia produtiva e entender essa cadeia é parte da manutenção também da floresta em pé dos povos que protegem a floresta, né? Que cultivam esses alimentos. É, é tão fundamental, né? A gente não chegar no restaurante e comer uma coisa sem saber de onde ela vem. E eu acabei de escrever um documentário sobre isso, que foi lançado na COP, portanto, eu continuo fazendo a mesma coisa, mas a minha vida, entretanto, deu voltas. Eu fui fazer esses documentários, depois comecei a passar para ficção, que achei que o documentário não dava conta da realidade. Porque ela é a realidade, mas ela não dá conta de além, não dá conta de propostas que você tenha na cabeça e que só a ficção dá conta. E a ficção te abre um caminho maravilhoso de exploração da imaginação e dessa coisa que eu aprendi lá naquela ONG que eu trabalhava, que é se ninguém fez, como é que a gente pode fazer? Então, a ficção te abre para possibilidade de imaginação além dos limites, né? Então, entrei no mundo da ficção, fui estudar, claro, porque é todo um outro jeito de contar a história, também muito técnico. E entrei no mundo da ficção, trabalhei com ficção, adoro. E de repente sou chamada de novo, depois de olhar para muitos filmes e trabalhar com muitos guionistas e muitos realizadores nos seus próprios filmes, ajudando a construir esses filmes. É, Sou chamada de volta por uma força dentro de mim, que eu acho que é a mesma que já aconteceu várias vezes, de como é que então eu posso ligar esse mundo do cinema que eu tanto gosto com, com um propósito que eu sempre senti, né? Dessa chamada, assim, pelo nosso mundo, né? E ainda mais com os desafios atuais, né? Atuais, nem tão atuais, mas desses últimos tempos. Acho que ser mãe também me chama para esse mundo de volta. E acho que foi assim, não sei se eu respondi, Cília, mas eu acho que foi dessa maneira que a contação de história foi me mudando e eu fui indo atrás das novas possibilidades narrativas. Eu acho que é mais isso, assim, como é que a gente usa nossa sabedoria ancestral de contação de história, porque é assim que a gente existe, a gente só existe porque a gente vai contando histórias uns para os outros. Como é que a gente usa isso, talvez, para tentar fazer alguma parte boa, dentro desse mundo da imaginação para um futuro melhor. Era isso, né? Você tinha feito duas perguntas, você também fez uma outra, mas acho que eu respondi tudo aí, né? Acho eu. Aí, assim, como é que você vê que é, como é que você se viu, né, nesse processo também, como agente de mudança de outras pessoas, né? Assim, nesse seu processo onde você foi se transformando várias vezes, né, onde você vai passando por diversos, com os filmes que você trabalhou, com as pessoas que você trabalhou, como é que você sente que você contribuiu para mudanças, né? O que você sente isso? Como é que é? Como é que é a tua experiência? Como é que você se vê, né? E como é que você sente que as pessoas, assim, como é que você fez assim, esses filmes todos que você participou e que você produziu e que você escreveu, como é que isso daí contribuiu para mudanças, né? Como é que você enxerga É, isso? eu acho que em primeiro lugar eu fui muito mudada pelos filmes que eu fiz. Os processos de filme são processos muito longos. Eu não sei na área de vocês, quando vocês começam e quando vocês terminam um projeto, quantos anos se passam, mas no cinema é muito longo. E quando eu termino um projeto, eu já sou outra pessoa. Mas às vezes eu olho para trás e penso, ai, podia ter feito isso totalmente diferente, se fosse hoje.
Eu acho que eu fui sendo muito mudada pelos processos, principalmente nos documentários, as pessoas que eu encontrava e os caminhos e as regiões e os territórios que eu adentrava me mudavam e eu acho que com isso eu conseguia levar, ser uma pessoa melhor para os próximos. Ao mesmo tempo que eu acho que provocar a contação de história, o pensar sobre como que você conta histórias, escreve histórias, imagina histórias, eu acho que muitas vezes é um fator transformador para quem está do outro lado. Sejam as pessoas que vão ser retratadas nos documentários e recontar suas histórias, ou falar sobre os seus territórios, os seus temas. E trabalhar com pessoas. E eu acho que essa coisa de recontar a sua história, pensar sobre ela ou sobre temas específicos, é um jeito, sim, de transformação, porque muitas vezes quando a gente fala ou quando a gente pensa, é quando a gente se dá conta, né, de quem nós somos, de onde a gente veio, para onde a gente vai, o que que a gente pode fazer. E trabalhando com bastante diretores e com outros roteiristas nos seus filmes. Eu acho que tem uma coisa assim do cinema ser um mundo muito ególatra, né? As pessoas é um lugar com muito holofote, com glamour e as pessoas ficam muito ensimesmadas, né? Com prêmios, com festivais, e entender que isso é só uma mini parte, sabe? Do trabalho, que o trabalho é outro, né? E eu acho que talvez esse seja uma das coisas que eu gosto também de trabalhar nessa área. Mas, Hum. Fernanda, falaste aí em várias situações em que, pelo que percebi, que te mudaram, não é? E que, de certa forma, que te fizeram ganhar aí propósitos ou me fizeram-te mudanças na tua vida, não é? Hum. E até achei curioso que começas com filmes mais de documentário e depois passas para a ficção, mas depois na ficção vais procurar buscar coisas daquilo que a tua experiência dos documentários te trouxe, não é? E aqui eu gostava que se eras capaz de identificar assim momentos do documentário ou por falaste do contacto com as pessoas, mas se houve assim momentos que te fizeram, que te guardaram quando quiseste voltar da ficção a casar com esse lado mais da ativista que há em ti, o que é que são assim os momentos chaves, se és capaz de identificar alguns momentos chaves nessas mudanças. Não, eu acho que o que aconteceu foi que o cinema estava um tanto alheio às conversas atuais sobre futuro e sobre clima, ou seja, porque você conversa com cineastas ou com realizadores e eles querem contar histórias que eles querem contar. Ainda é um tema muito espinhoso, eu também queria levantar isso, assim, que ainda é um tema muito espinhoso falar sobre clima ou falar sobre narrativas possíveis com criadores. Quando as pessoas estão criando, né, elas querem criar o que elas querem criar. Ou seja, meu filme é minha arte e não é muito fácil trazer, ou seja, falar sobre mas bora olhar aqui para o seu filme, vamos ver como é que você está retratando a natureza, vamos pensar aqui por que que qualquer ser animal dentro desse filme de ficção ele existe apenas como metáfora para o sentimento do humano, né? Ou seja, se, sei lá, eu posso dar qualquer exemplo, poderia dar qualquer exemplo, é, mas a grande maioria, quando aparece um animal, ele está metaforizando alguma coisa que o personagem principal está pensando, eu tô falando na ficção. E quando você começa a questionar esse tipo de coisa, não é muito bem-vindo. Mas começa a ser mais bem-vindo. Eu acho que o que aconteceu comigo foi o oposto. Eu estava trabalhando super bem na ficção, trabalhando com as histórias das pessoas, super encantada. Mas de repente teve um chamado, assim, para mim, com pessoas que eu já trabalhava, que começaram a pensar narrativas climáticas e o papel, né, da natureza. E eu fui meio que imediatamente atraída. Então, fui eu que fiz o caminho, fui eu que fui atrás de me formar, de entender, de começar a discutir, entrar em grupos de discussão de pessoas que trabalham com cinema que falam sobre isso. Assim, foi um convite que eu aceitei, né? Não foi algo, talvez, que eu tenha, sei lá, identificado de repente e falado, não, pera, tem uma coisa errada aqui. Acho que foi, eu estava trabalhando e de repente alguém falou, olha, isso existe. E eu, nossa, ótimo.
Eu acho que isso faz totalmente sentido para mim e foi um caminho sem volta também. É, eu acho que foi por aí. E foi uma organização inglesa também, olha lá, de novo, volto para Inglaterra, que eu não sei se vocês conhecem, que chama Climate Spring, que é uma organização que trabalha com narrativas alternativas, né? Eu acho, se vocês quiserem fazer um paralelo, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, as mulheres, né, o movimento feminista, mas as mulheres começaram a questionar o cinema, no sentido de que existia um male gaze, né? Um olhar masculino no cinema que retratava o cinema sobre esse male gaze, né? Se chama male gaze, eu não sei qual que é a melhor tradução para português, mas acho que é esse olhar masculino que retratava as mulheres sempre da mesma forma, que colocava as mulheres dentro de um papel fetichista. Muitas vezes as mulheres não tinham profundidade, né, enquanto personagens, não tinham profundidade. Quando falavam, falavam só sobre os homens, falavam ou sobre amor. Era, e esse movimento feminista, ou esse movimento das mulheres, começou a questionar muito esse olhar muito masculinizado do cinema e foram conquistando diversas mudanças né, foram conquistando espaço para se falar sobre isso dentro do cinema. Eu nem tô falando sobre assédio fora das câmeras, tô falando apenas sobre filme. Como que as mulheres sempre foram retratadas e como é que esse olhar cristalizado sedimentou para a sociedade e para as próprias mulheres quem elas são, porque o cinema ele faz isso, né? Ele cria imaginários e cristaliza esses imaginários e a gente repete sem saber. A gente é muito fruto do cinema hollywoodiano, e agora eu tô falando porque é o cinema de maior alcance, mas também o cinema europeu. Eu não tô falando do cinema o cinema periférico, o cinema do mundo, porque ele não tem o alcance, né, que o cinema europeu e o cinema americano tem, mas que eles têm essa capacidade de fazer você fumar ou fazer você achar que um sucesso é ter um carro grande, né? Ou seja, quem colocou isso na nossa cabeça também foi o cinema. Muitas vezes por trás com muito lobby, né? Quem colocou a ideia de que os combustíveis fósseis são altamente necessários, né, que movem a nossa economia, foi o cinema. O cinema é muito responsável por aquilo que nós somos, por aquilo que a gente almeja, sem nem saber, né? Porque a, a- a imagem, ela tem muito poder. E essas imagens do sucesso, da beleza, né? O que que é a beleza? E eu acho que agora esse movimento de tirar talvez o antropogaze, sei lá, o homem, o humanogaze, que é esse olhar humanizador, né, humanoide para o cinema, é o mesmo movimento do male gaze. Como é que a gente consegue fazer com que o cinema tire o ser humano do centro da narrativa, ou se não tira do centro da narrativa, como é que você consegue colocar outros elementos para dentro da narrativa? Como é que você consegue criar imaginários também que dão agência a animais, a plantas, ao meio natural? Como é que você cria dentro do cinema, e aí tá a beleza da imaginação, como é que você consegue criar mundos que a gente vai adentrar no cinema ou em casa, hoje em dia mais em casa do que no cinema, mas como é que a gente cria um universo que a gente entre, como o Mágico de Oz, ou como, sei lá, alguns filmes que foram tratados aqui, e que você veja espelhado na tela, sem nem você perceber, uma cidade que você quer morar. Por que que a gente precisa retratar exatamente a cidade que a gente mora se ela já não funciona mais? Então, isso são coisas simples, você não precisa mudar a sua história, né? Se você conseguir colocar na sua direção de arte um, sei lá, uma horta comunitária onde a sua protagonista vai lá buscar as suas coisas, seus alimentos, sem mudar mais nada da sua narrativa, tá aí uma possibilidade. Ou seja, são mil possibilidades. O que eu quero dizer que o que me atraiu muito foi a ideia de que dentro do cinema a gente pode começar a retratar a natureza, os seres naturais, né, os não humanos, com agência e com a agência que eles têm, né, com o poder que eles têm, com a agência que eles têm na nossa vida, e o quanto isso é fundamental para a gente se apaixonar, né, de novo, pelo mundo, pela Terra e querer futuro. Eu não sei se vocês já viram, por exemplo, Wakanda, da Uhum. Marvel. Eu acho um filme maravilhoso, assim, eu acho
muito poderoso, assim, o que eles construíram lá, não só da potência negra, né? Ou seja, como é que você fortalece uma comunidade negra inteira que vai para o cinema e faz o Wakanda, que precisam tanto, ao mesmo tempo que, se você olhar, eles criaram ali uma cidade do futuro muito legal. Se você reparar bem, a África do futuro, né? Aquela cidade africana do futuro, é, os avatares. A cidade africana do futuro no Wakanda é uma cidade africana muito legal, tipo, muito possível, que não é cheia de combustíveis fósseis, e que é uma cidade africana ainda assim, que mantém a sua africanidade, gente na rua, mercados e não sei o quê, mas ela tem uma proposta de futuro. E eu acho que esse tipo de coisa é bastante. Me alicia demais, assim. Eu acho que eu encontrei ali dentro do que eu fazia, do que eu faço, aí um caminho que me dá muita satisfação pensar, assim. E buscar também nos filmes. Hoje em dia. E é horrível, né? Porque uma vez que você põe o óculos do feminismo, você nunca mais vê o mundo por outro, sem esse óculos. E uma vez que você põe o óculos. Eu nunca mais consegui assistir um filme sem pensar nisso. Eu queria apenas assistir um filme. Entrar no cinema e assistir, mas é isso. Por exemplo, o Tubarão, né, Vasco, que você trouxe, é um exemplo, claro que o Tubarão, naquela época, ele era uma metáfora, né, ele estava representando a Guerra do Vietnã, né, ou seja, eu acho que foi meio naquela época, não foi? Eu acho que ele tinha toda uma questão política por trás. Ele não era só um tubarão que tá te atacando na praia, né? Ele tinha uma questão política, ele estava metaforizando uma questão política pela qual os Estados Unidos estava passando. Mas não só isso, a escolha de um tubarão fez com que a humanidade detestasse tubarão até hoje. Qual é o poder que a gente tem, né? Por que que a gente detesta tubarão? Faz nada, a não ser que ele esteja desregulado, né? Fora do seu, ou seja, a não ser que ele esteja, como é que se chama? Fora do seu desbalanceado, né? Ele tá na boa na vida dele, né? Mas de repente, um filme que nem tinha provavelmente essa pretensão, traçou o destino fatal para os tubarões todos. E é muito louco, porque ele também não disse o tubarão branco daquele lugar, não, é todo tubarão. Como se todos os tubarões tivessem o mesmo comportamento, fossem iguais, fossem igualmente assustadores e tal. E isso aconteceu com Birds, né, do Hitchcock. Tudo bem que a gente não odeia pássaros, mas você vai criando essa. Ou aracnofobia. Vocês se lembram de um filme que se chama Aracnofobia? As pessoas já não gostam muito de aranha porque tem medo. Agora, você faz um filme que elas são todas. Que você vai morrer. Ou seja, você vê uma aranha, você mata. E eu fico horrorizada, que é tipo. Caraca, se alguém falasse num filme que a aranha não vai te fazer nada, ela fica ali no cantinho da sua casa comendo os bichinhos que não vão te picar. Se você não mexer com ela, não vai mexer com você, obviamente, tirando uma tarântula da Amazônia, sei lá, uma armadeira de algum lugar. Não é exatamente onde a gente vive, né? É onde a maior parte da população que assiste cinema não tá exatamente nesses lugares. E quem vive nesses lugares com essas aranhas assim sabe lidar, sabe identificar e cresce sabendo nomear essas aranhas. Enfim, eu começo a falar, não paro mais, gente, desculpa. Christian. Não, não, ótimo, é mesmo a ideia. Mas eu acho piada até porque aí no caso do tubarão, não só houve esse efeito das pessoas testarem tubarões, como no filme o tubarão era muito humanizado, não é? Porque ele vem atrás, ele faz, ele tem uma agência muito parecida com a dos humanos, não é? É, tem isso, Eu acho que essa, de certa forma, isso é um sinal de esperança, não é? Há uma ideia de que afinal os animais também são mais próximos de nós do que separados, não é? Mas essa parte que estavas a contar, que é de criar novas visões ou novas formas de olhar para a nossa relação com a natureza, acho que são muito poucos os filmes, pelo menos assim que eu consiga identificar, muito pouco. têm isso. Muito poucos. Se você pegar o cinema indígena, ele é assim, mas a abrangência do cinema indígena é muito pequena, né? O cinema indígena, ele é um cinema completamente marginal, mesmo porque ele nem entra, nem tem dinheiro, né, para o alcance, mas o cinema indígena que ele existe, ele é real em vários lugares do mundo. Ele tem isso, mas assim, no mainstream mesmo, é muito raro. Eu faço essa pesquisa, assim, eu tenho alguns filmes. Eu fui ao cinema com a Cecília, quando eu vi que tava o Silent Friends, eu recomendo demais para vocês. O Silent Friends é um filme atual agora, desse ano, estava em Berlim, foi pro Festival de Berlim, que é um filme muito bonito e que acho que consegue muito bem retratar
a nossa relação com o meio natural. Vou por aqui, caso vocês... Silent Friend. Ai, eu nunca sei, ela se chama Idelco, mas eu nunca sei escrever Nossa, se exatamente. você conseguir soletrar o nome dela, eu te dou um prêmio. Eu não consigo nem lembrar como é que É escreve, que alguma fala o coisa nome dela. assim, tá? Vocês me perdoem quando vocês forem buscar. É qualquer coisa assim, porque eu não fui no Google. É meio de cabeça, ela é uma diretora húngara. Muito, muito, muito boa. Já mais velha, já e deu Coine, sei lá. É isso. Eu só queria ler aqui um comentário do Christian, na minha perspectiva baseada no meu trabalho em física quântica. Ah, eu amo física quântica. As mensagens que podem ser percebidas nos filmes vão além de uma mera proposta cinematográfica, a informação, propostas estão sendo construídas ou compartilhadas. É, sim, é, é verdade. E é isso, né? Cada um tem uma percepção daquilo que está sendo proposto por alguém que também tinha uma terceira intenção. Você nunca vai captar exatamente tudo que está lá. E muitas coisas vão também cristalizando no nosso imaginário sem a gente perceber, né? E também fora da ingenuidade de que o cinema ele é apenas uma arte feita por artistas intocada, não é verdade, né? O cinema americano sempre sofreu muitos lobbies, de gente por trás colocando muito dinheiro, com muitos interesses e tal. Então, então, eu acho importante também a gente lidar com o cinema como uma indústria que ela é. Ela é uma indústria. Ela é só uma indústria com mais prêmios e holofotes e uma indústria que produz coisas de entretenimento muito legais e que a gente gosta, né? Mas ela é uma indústria, como Eu acho outra que esse qualquer. daí você traz aí umas coisas muito importantes para reflexão, né? Porque a construção do imaginário é o que projeta para o futuro, né? Que futuro que a gente vai ter. Então, você falando aí me lembrou muito Blade Runner, né? Quando a gente assistiu Blade Runner, que é um filme icônico, né? Como é que a gente estaria agora, né? Mais ou menos, né? Que ele passa em 2000 e qualquer coisa, né? Então, é, e uma realidade muito distópica, né? Então ele constrói esse imaginário, né? É, Então o homem chega na Lua porque tem o homem chega na Lua em 69 porque em 1869 o Júlio Verne lança Viagem à Lua e depois o primeiro filme do cinema é o quê? Viagem à Lua. Então, esse imaginário levou 100 anos para ser construído, né? Quem falou isso foi o Rob Hopkins, né? Numa oficina que eu fiz ano passado, numa palestra, depois numa oficina, e eu acho legal a gente pensar nisso, né? Eu acho que isso que você está trazendo, essa construção de imaginário, é absolutamente fundamental hoje, né? Porque a partir disso é que você muda as pessoas que estão lá, né? A visão de mundo das pessoas que estão lá, os valores. Então, eu acho que isso aí é, assim, crítico, né? Hoje, assim, dentro do que eu tenho feito também, isso tem aparecido direto, né? Quer dizer, não é por acaso, eu estou em busca, mas, assim, eu acho que isso que você levantou na tua fala, na tua experiência, né? Você enriquece esse olhar para mim, né? Eu acho que a gente pode até passar agora para uma hora mais de uma conversa aí com as eu pessoas, né? queria só Passar falar para... uma coisinha antes, Fala, já que fala, você. Fê. Depois você já pode abrir, se quiser abrir, se for a hora de abrir para as pessoas comentarem. Eu acho ótimo. Eu só Não, queria a gente ainda está com um trazer. tempinho. Eu queria só Tá tranquilo. comentar isso que você falou do Blade Runner e da ideia de que ou seja, de novo, né? Como é que o cinema construiu a nossa ideia de futuro? É sempre um futuro onde tudo deu errado, né? Todo o futuro ele é Sempre um distópico, desastre. ele é quente, ele é sem água. Pode ser que seja parecido com o que a gente vai viver, mas pode ser que não. Mas o que eu, mesmo há muito tempo atrás, todas as ideias de futuro, mas não é sobre isso também que eu queria falar, que não só é construído o Last of Us, né? Agora, série com o Pedro Pascal, última série, sempre um futuro muito difícil, muito essa distopia. Mas não só a construção do mundo ela é difícil, como quem resta no mundo briga, né? Eles colocam a ideia de que se restar um gole d'água, todo mundo vai se matar para conseguir esse gole d'água. E aonde e por que que essa narrativa interessa? Porque interessa
porque a guerra interessa, né? A construção da ideia de que a gente vai guerrear é uma construção que interessa a Europa e interessa os Estados Unidos sempre, porque é um continente, né? São vários países, principalmente a Europa, forjados na guerra, né? A Europa ela é forjada na guerra, ela existe porque a guerra existe. E a mesma coisa dos Estados Unidos, que não é, né, ancestralmente de guerra, mas propõe, né? É o proponente de diversas guerras, o financiador de diversas guerras. E essa ideia de que o futuro distópico as pessoas guerreiam é completamente, na minha visão da humanidade, questionável. E aí eu queria só contar essa história, se vocês tiverem paciência, e eu sou da contação de história, gente, então desculpa, mas é assim, tem uma história muito maravilhosa que eu amo demais, que chama The Lord of the Flies. Vocês conhecem? É um livro. O livro The Lord of the Flies foi um best-seller que depois foi adaptado para o cinema. E o Lord of the Flies foi baseado numa história real. E a história real é assim: os meninos, eu acho que é do Togo. Mil perdões se eu estiver errando o país, eu odeio errar país, eu acho a coisa mais deprimente do mundo. Mas enfim, eu acho que eles são garotos do Togo que decidem que vão fazer uma aventura, isso é real, tá? Eles entram num barco e vão para o mar. E eles somem. São vários garotos. 10, 15, sei lá. E eles somem, o barco desaparece. O que acontece com eles é que eles vão parar numa ilha deserta, né, sem ninguém, e eles passam, se eu não me engano, muitos meses nessa ilha. E lá eles desenvolvem lá um sistema de sobrevivência, porque a ilha não tem nada e eles têm que viver. No livro, que depois virou filme, e que foi adaptado assim, acontece quando eles foram resgatados, que esses meninos foram resgatados, eles não morreram. Na verdade, né? Quando eles foram resgatados, o livro e o filme retratam a seguinte situação. Quando eles chegaram, tinha um garoto, que era o líder do grupo, tinham alguns meninos que já estavam mortos, que não tinham sido enterrados. Aqui, eles tinham preferido viver aventuras e brincar, ao invés de tratar do básico para a sobrevivência. Então, eles tinham uma espécie de hierarquia em que uns comiam mais, outros comiam menos, em que uns tinham algumas obrigações e outros não. Eles era uma baderna, uma sujeira enorme, eles não tinham lugar para, por exemplo, ir no banheiro ou armazenar coisas, até as crianças mortas ficaram lá, ou seja, era uma situação horrível. Muitos deles enlouqueceram e estavam assim muito mal da cabeça quando foram encontrados. Esse é o livro e esse é o filme. A verdade é outra. Quando eles foram resgatados, esses garotos, eles tinham um sistema democrático, não existia um líder. Eles nomearam funções, eles faziam uma rotatividade quando eles captavam água da chuva e eles bebiam gole por gole e todo mundo tinha o mesmo direito. Ninguém passava mais sede do que outros. Eles tinham um sistema de comida, de alimentação. Ninguém morreu. Não tinha ninguém morto. Eles todos sobreviveram. Eles não estavam loucos da cabeça, a não ser o suficiente loucos de medo, né? Assim, apavorados. Mas eles estavam juntos, unidos, nutridos e hidratados, que foi uma coisa impressionante. E aí a minha pergunta é: por que resolveram contar que tinha sido uma catástrofe, um desastre? Porque vende. E a minha pena é que a história original ela é muito melhor do que a história da guerra. E é isso que a gente produz. A gente fica produzindo narrativas de guerra e de horror, mesmo quando a história é positiva, mesmo quando esses garotos conseguiram sobreviver fazendo uma comunidade maravilhosa. E aí eu fico pensando, será que o cinema ele retrata quem nós somos ou é o contrário, né? E acho que muitas vezes o cinema cria monstros que nós não somos. E a gente tem a ideia de que se faltar água a gente vai guerrear. E esses meninos, para mim, provam de que se faltar água, a gente vai cooperar, porque a gente precisa de todo mundo vivo para sair daqui. E é nessa perspectiva que eu trabalho. E que eu gosto de imaginar o mundo. Se eu acho que nunca mais pode ter filme com desastre, com não sei o que vende, claro que sim. Eu só acho que ele não pode ser a hegemonia, a história hegemônica, a história da nossa espécie, porque não é essa a história da nossa espécie. Sempre. Pronto, agora eu parei, pode abrir o microfone. Chega. Lindo, Fê. Lindo, lindo, lindo. Adorei essa fala. Muito bom mesmo. E como é que você sabe dessa história original? Por só entrar no jornal. Ela é bem. Ela é. Os meninos foram resgatados, né? Tipo, existe a narrativa verdadeira. Tem a notícia, Tem, tem a história real. tem, É tem. porque é muito incrível, né? O cinema é um instrumento mesmo de
desse sistema, né? Desse sistema destrutivo, consumista, e é incrível isso daí, né? Na hora que a gente se dá conta e a gente passa a ter crítica dos filmes, né? A gente realmente muda completamente acho que é uma mudança que é necessária, né, para a grande maioria das pessoas. Então, acho que essa tua nova missão aí, inclusive de formar outras pessoas que estão fazendo filmes também, né? Eu acho que quando você fala de lá de Torino, né, do Film Lab, você está lá formando gente, né? Não só lá, né? Então, eu acho que isso daí está transformando as pessoas que vão ser as pessoas que vão estar no front fazendo outras histórias, né? Contando outras histórias de outra maneira. Muito legal E para vocês mesmo. que trabalham com Vamos, isso, já existem várias ferramentas, assim, por exemplo, tem um negócio que se chama, vocês devem trabalhar muito com coisas de rewild, né? Tipo, os lugares que vão sendo rewild e trazendo os animais de volta, as espécies e tal. E tem uma coisa que eu acho muito legal no cinema para a parte de escrita, que chama Rewild the Script. Então, tipo, pessoas, sei lá, pessoas que leem o seu roteiro para fazer um rewild dele. Então, assim, se tem uma árvore, que árvore é? Dá nome. Se tem um inseto, que inseto que é? Dá nome. Por que que você não coloca mais coisas aqui? Dá nome para as comidas, dá nome para as coisas. Tipo, não fala, ele bateu, ele estava dirigindo e atropelou um pássaro. Não, que pássaro foi esse? Ou seja, quanto mais a gente ouvir, né, nomes e coisas enfim, e souber das coisas da natureza, né, mais a gente se apaixona por elas. A gente só se apaixona por aquilo que a gente conhece. Então, exatamente. eu acho linda E essa dá ideia nome, de, né? eu acho Se linda você essa sabe o ideia nome, de na medida pessoas que você que, sabe o nome, isso, se você aquilo sabe o nome, claro, deixou de ser uma mancha verde na paisagem, não, isso, passa a ser as diferentes espécies de árvores ou de isso, animais, ou os rios também, né? exatamente. E Não essa pode ideia de esquecer dos você poder, rios, né? Das montanhas que estão sendo comidas, né? totalmente, Tac, é tac, isso. tac, que nem diz o Krenak, né? O Ailton Krenak fala, né? Que a gente é devorador, né? É, então, a espécie humana é devoradora, né? A espécie humana, mais ou menos, né? Esse sistema construído Sistema, em cima desse consumo desenfreado que é Então, acho que isso que você traz é muito, muito interessante também, né? Porque a gente também trabalha com isso, né? De nomear, aprender o nome, né? Entender qual é aquela função daquele, né? Como é que aquele sistema funciona, né? Muito legal. exato. Vamos abrir, porque eu acho que agora já estamos na hora. Vamos abrir aqui para uma conversa com as pessoas. Então, Então, Vou tirar vocês quem é que do vai? Você centro, vai tirar, então tá. Rafa? Aí eu vou exato. passar agora para você, tá, Rafa? Acho que agora é para Cris abrir. vai. A ideia é que abrir quem quiser fazer perguntas, Só precisa me e tirar daqui, ó. Ah, bom. que queira alguma coisa que tenha lembrado esta conversa da Fernanda, alguma pergunta que queiram fazer, basta ou abrir o microfone ou escrever no chat. Eu vou começar, eu continuo as hostilidades e pergunto uma coisa que é, qual é que é assim a dificuldade maior de trazer esse rewilding no cinema? Ah, nenhuma. Eu acho que é super fácil. As pessoas aqui precisam entender que existe esse olhar. Acho que a maior parte das pessoas não nem pensa sobre isso. Eu acho que é uma questão de ir falando sobre, sabe? Porque escrever num. Que diferença faz se a pessoa, numa fala no cinema, no meio de um diálogo, fala, não, a gente pode se encontrar ali embaixo da castanheira. Tipo, faz diferença nenhuma, né? Mas tá lá. Ou seja, é uma questão de que a gente cresceu chamando árvore de árvore, em todas. Então, as pessoas nem lembram dessa possibilidade, entendeu? Eu acho, na verdade, as coisas são mais, seriam, eu acho que é uma questão de falar, assim, de criar awareness, né, para o tema, né? Dentro do mundo do cinema, acho eu. Eu também, eu tava pensando numa coisa, porque tu falou bastante nessa coisa da imaginação, né?
E eu acho que realmente a gente às vezes vive uma crise de imaginação, né? Que a gente consegue imaginar coisas que, sei lá, não consegue ir longe, né? E pensar em novas possibilidades e tal. E isso tem a ver com a capacidade de criar histórias mesmo, né? E o cinema, ele é muito mágico, assim, né? Acho que todo mundo se identifica, né? Então eu fiquei pensando também, assim, que o fazer cinema também é não só assistir o cinema, né? Também é aprendizado, mas também o fazer, né? Quando tu faz na escola, assim, utilizar o cinema como uma ferramenta pedagógica. E até porque, às vezes, também, assim, daqui a pouco, tô só imaginando aqui, mas, tipo, quem vai escrever, por exemplo, tu tem uma visão lá daquilo que tu conhece, do teu território, daquilo que tu vai conseguir pesquisar também, né, dependendo do tamanho da produção. Mas, tipo, quem tá no lugar mesmo, assim, tipo, sei lá, as crianças, a pessoa que tá, ela tá baseada mesmo em um lugar. Aí ele vai saber que, tipo assim, é uma forma de pelo menos estudar. Eu vou falar o pássaro. Então, quais são os pássaros que tem aqui, sabe? Então se for no campo, eu quero. Se eu tiver que botar um pássaro em cima de uma árvore, vai ser um tucano, ou vai ser um joão de barro, ou vai ser um sabiá, né? E que esse estímulo para criar as histórias talvez fosse uma grande forma, né, da gente também conseguir se apropriar mais dos lugares onde a gente vive, né? E, enfim, acho que esse, né, um lugar de criador também, né? Como se fosse quando a gente faz uma cola para a prova e já está estudando fazendo a cola, né? Sim, total. É verdade. O Cristiano tem a mão levantada, quer dizer. Sim, eu estou fascinado com a conversa porque eu gosto muito dessa conexão. Eu sou chileno, mas as pessoas que já me conhecem, Cristina e outros mais, sabem que eu morei em Brasil e por isso minha conexão com o Brasil é muito, muito boa, muito forte. Meu filho mora lá, mas o tema de cinema, o tema da filmografia, o tema eu sempre he pensado que a filmografia é um traspasso de información, como antiguamente las culturas humanas transmitían a través de la verbalización de las historias, de la narrativa de su propia cultura. La filmografía, cuando está bien intencionada, justamente genera ese tipo de conexión. Porque el gusto, por ejemplo, yo falaba ahí, hay un festival en Francia de filmografía de povos indígenas que eu sigo todos os anos, todas as apresentações que são muito boas. Brasil também tem apresentação ali. Pero há um tema muito importante. Justamente está muito relacionado com o livro que você colocou ali. ¿Por quê? Porque as palavras têm muito poder. Las palabras tienen energía y el contexto que ellas son generadas, son faladas, también tiene una energía muy boa. Eu sempre falo, a palavra tiene poder, mas el entorno, como uno fala la palabra, tiene la intención energética. Então, quando você le fala las coisas por su nome, está valorizando lo que você está falando. Entonces, si você fala el árbol, que es un canelo, el árbol que es un castaño, você está valorizando a ese individuo que tiene nombre, que se llama castaño, o canelo, o araucaria, y tiene un nombre. Y cuando você incluso coloca un nombre que la energía de él reverbera, se expande porque você está conectando con ese ser, é muito lindo. Eu sou terapeuta e quando eu vou a tirar uma folhinha de um chá de ervas para poder fazer meu chá, eu falo com ela. Eu falo seu nome, pido licença para poder tirar essa folhinha e depois que eu falo, muito obrigado. Essa conexão, e quando você fala a imaginação, aí colocou outra coisa que é muito interessante, que eu gosto muito e trabalho muito fazendo provas sobre isso, sobre como
la educación y el sistema social que tenemos hoy va destruyendo la imaginación, la divergencia, la innovación, la capacidad creativa dentro del sistema en que estamos colocados. Quando você coloca um filme, qualquer filme, a uma criança de 6 anos, de 7 anos, não fala nenhuma coisa a você e só escuta a reação que ele tem e como ele se vai conectando e como ele vai construindo esse filme que ele vai olhando, pero ele vai construindo um filme paralelo, porque ele vai continuando as histórias que não estão fechadas dentro do filme e ele vai construindo sua própria filme, sua própria história dentro desse filme. Isso é muito lindo e o ser humano mais adulto ha perdido essa capacidade. Eu gosto muito quando falo com mis alunos da universidade, quando estou fazendo aula, eu falo, quanto de você esta semana fizeram uma história com o gramado, com o design que tem las cerâmicas ou com as nuvens no céu? Quanto de você fizeram uma história sobre isso? Ninguém, porque não estão acostumados a ter essa conexão, a olhar coisas que a grande maioria das pessoas já perdeu a capacidade porque deixou de fazer isso. E quando você colocar sobre o Senhor de las Moscas, de Flies, justamente isso. Eles foram capazes de mostrar que quando eles saíam do sistema que todos conhecemos, eles generaram um próprio sistema que é muito mais lindo, mais amoroso. Então, o ser humano não é que ele seja ruim. En el contexto donde él vive y donde él mora y donde él fue educado, lo hace aparecer más la sombra que la luz que él tiene. Pero el ser humano es un ser completo y tiene mucha más luz que sombra. Mas los contextos hacen que él apareça mais la sombra que la luz. Eu acho que não foi só no contexto que a gente foi educado, mas eu acho que é também muito tudo que a gente foi absorvendo, né, ao longo do nosso crescimento, o que nos trazem são sempre os mesmos tipos de narrativa, os mesmos tipos de história. A gente cresce com uma história hegemônica que tomou conta da nossa sociedade como um todo, pelo menos a ocidental, que é assim. E aí a gente cresce assim. E não é. Não é. Não, eu acho que é uma história fabricada do ser humano, é uma história fabricada que serve propósitos. É interessante colocar histórias de que a gente gosta de guerra, de que nós não somos bons uns para os outros, de que a gente tem que ter desconfiança de todo mundo, de qualquer um é uma potencial pessoa horrível. Isso serve, isso tem serventia. Ou seja, eu acho que no fundo a humanidade foi muito moldada pelos interesses de quem domina o dinheiro. Como agora a gente agora tem mais clareza disso, porque a gente usa o celular que está na nossa mão e a gente sabe o quão vítima nós somos, né? Dos celulares e das redes sociais e dessas coisas que estão no nosso bolso e como tá cometendo nossos filhos, a adolescência tá roubando a vida das pessoas estão mais atentas e começam a falar sobre isso, né? O quão massa de manobra somos para os donos dessas empresas. Mas no fundo a gente meio sempre foi. Desde que as narrativas, essas hegemônicas, dominam, a gente faz o que as pessoas querem que a gente faça. E é muito triste, na verdade, porque a gente tem potencialidades mil. E dá para usar de outros jeitos, porque existe um monte de filmes e cinemas maravilhosos que... E é isso, existem festivais de cinema indígena? Existem, mas será que esses filmes também não deveriam estar em lugares mais hegemônicos, sabe? Como opções, assim, e não estarem no Deveria, seu gueto, né? Que quando são deveria. guetizadas, entram nesse lugar, né? Da música do mundo, cinema do mundo, do resto do Verdade, mundo, né? O que eles querem dizer. verdade. Pois é, isso daí também acho que uma coisa aí que você traz aí é deixar aflorar o que está meio invisível na sociedade, né? Nas sociedades, né? Porque eu acho que aí o cinema está muito a serviço dos dominadores, né? Do imperialismo, desse neocolonialismo, extrativismo, né? Só que a maioria da população mundial não é assim, né? Eu acho que o que tem de substrato humano, né?
é muito mais rico do que isso, muito mais, e que efetivamente tem uma dificuldade imensa de bater, né? Passar uma barreira para chegar a ser mais visibilizado, né? Ser mais disponível para mais gente, né? Então, eu acho que o que faz, né, o reward the script, né, é justamente tentar furar essa barreira e chegar em cima, né, de jeito que daí passe a ter protagonismo, né, esse olhar mais biocêntrico, ecocêntrico, e não só antropocêntrico, porque a gente é, por essência, antropocêntrico. Nós é muito difícil deslocar o nosso olhar, né? Eu acho que a Fernanda, eu sei que a Fê fez um roteiro de um filme aí onde ela tinha que escrever as onças, né, sendo personagens, e as dificuldades que ela teve para conseguir, nem sei se você conseguiu no final das contas, quebrar essas barreiras, né, de não fazer a onça pensar que nem humano, né? Então é que continua sendo, né? Mesmo botando a onça como protagonista, ela atua como se fosse fosse um ser humano. E ela não é humana, ela não pode pensar que nem um ser humano. Ela, né? Nem uma onça, nem uma aranha, que a gente acabou de falar, nem uma árvore, né? A gente procura ser. Eu acho que esse daí do Silent Friend é um filme belíssimo por conta disso também, né? Porque dá voz da vida e da profundidade, porque mostra como passaram-se gerações e a mesma árvore está lá, né? Então eu acho que ela assiste assim a passagem do tempo, né? A árvore continua lá, enquanto que a nossa espécie ela está aqui de passagem, muito mais rápida, né? Não que a árvore vai viver para sempre, mas ela tem muitas espécies, tem espécies milenárias, né? Aqui no Alentejo tem árvore de 1000 anos, 2000 anos, né? Aqui, a oliveira. Então, são seres que estão aqui, uma tartaruga, ou tem outras espécies que estão aqui por muito mais tempo e com outras sabedorias. Eu acho que tem um olhar importante aí, né? Eu acho que... Fábio, passo para você. Boa tarde a todos. Desculpe ter ligado o vídeo só agora, que eu estava no carro, eu estava ouvi tudo no carro e consegui chegar a tempo aqui, pelo menos, de fazer essa pergunta para você, Fernanda. Eu agradeço, obrigado, gostei muito do que eu ouvi e veio muito a calhar para mim e tem a ver com essa pergunta. Eu acabei eu sou psicoterapeuta. Trabalho bastante com meditação, sonhos e também já escrevi alguns livros e eu acabei de finalizar um roteiro agora que é para um filme ou uma minissérie, talvez, depende do formato. E ele tem exatamente essas mesmas, digamos, motivações ou provocações que você abordou aí, não é? Primeiro, antes de mais nada, uma das principais premissas era que o roteiro tinha que ter um final feliz. Não é? Assim, um happy end, assim, é uma distopia solar, ou um solar punk, digamos assim, né? Falei, nós não estamos precisando de mais distopias onde dá tudo errado e todo mundo morre e vive aquele horror, não é? Então, o maior desafio foi esse, como terminar o filme de uma maneira tal. E magicamente aconteceu isso. É um filme que se propõe tem a causa climática como pano de fundo, é uma ficção, né? Mas ele procura navegar pelas questões que nós estamos vivendo e trazendo um final realmente que existe um caminho. E no caso específico, esse caminho tem muito a ver com as crianças. São as crianças que salvam os humanos no final. Mas então, aí vem a minha pergunta para você, porque a minha questão é, quando você trabalha com um roteiro que não é seu, não é? Como que é a sua abordagem? Como é que você trabalha quando você recebe um roteiro que vem de um outro criador? E como você trabalha no sentido de, eventualmente, trabalhar junto no roteiro? Eu faço muita consultoria de roteiro, tem diversos modelos de trabalho, mas
E também tem pessoas que trabalham de diversas formas, mas eu acho que. Não sei se eu entendi muito bem sua pergunta, mas eu sou da, da ideia de que é sempre bom bater bola, né? Ter alguém igual sei lá, bater bola e trocar ideia sobre roteiro. Eu acho que escrever roteiro é uma profissão péssima, não sei porque que eu escolhi. Não recomendo. Eu acho difícil pra caramba. Nunca termina. É tipo, sempre, É, é difícil amarrar todas as pontas. É difícil tentar fazer uma coisa que ainda não foi tá. feita, sabe? É muito difícil. Eu acho muito difícil. Eu continuo fazendo e tal. Mas eu acho legal passar roteiro por pessoas que te ajudem a pensar a estrutura. Eu trabalho muito com estrutura também, o que está acontecendo, quem, análise de personagem, por que que esse personagem é assim, o que está acontecendo aqui, que temas que você está trabalhando e estreitar esses temas. Ou seja, tem uma parte muito técnica né, do roteiro, e depois tem todas essas conversas que podem ser trazidas, por exemplo, tudo que a gente está falando aqui, sabe? Construção Certo. de mundo, ou seja, construção de personagem, construção de mundo, é, é, propósito, o que acontece no meio do seu filme que vai fazer com que as coisas avancem ou não, enfim, tem uma série de. Ah, É um processo de consultoria, assim. E eu faço isso usando ou não a lente climática. É, eu faço tá, consultoria de roteiro para qualquer filme. tá. Mas eu acho que existem diversos modelos, assim, existem laboratórios, por exemplo, que você pode mandar o seu filme e discutir em grupo, por exemplo, que eu acho super legal também. Eu faço isso também, mas não só, assim, existem Sim, lugares de discussão de grupo que eu acho super ricas. Inclusive, nesses que são mais focados em narrativas verdes, a gente só tem filmes que têm esse propósito e a troca é riquíssima, porque daí tem, tipo, uma pessoa trabalhando, sei lá, com uma história que se passa nos fiordes, outra que se passa na Patagônia, outra que se passa na Amazônia, ou outra que se passa na cidade, e aí a gente começa, tipo, a trocar exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas já pensando nas histórias mesmo. É, eu acho que colocar roteiro à prova é sempre legal. sim. É, obrigada. É melhor botar a prova assim no laboratório do que no lançamento. Eu vou te procurar, Fernanda. Vou te procurar então, para ver quem sabe a gente faz trabalho juntos. Sim, eu posso também te apontar várias ferramentas, assim. Sim, sim. Acho que estamos agora já Exato. aqui na reta final e eu só ia perguntar à Fernanda, antes de fecharmos mesmo aqui este encontro, pronto, o que é que foi falar sobre isto, sobre esta, no fundo, olhar para o teu percurso e sobre como é que, o que é que te tocou nesta conversa, se quiseres partilhar. Olha, apesar de trabalhar com cinema, que é esse mundo talvez, né, com esses certos holofotes, eu sou a pessoa de trás da câmera, eu gosto por isso que eu escrevo, eu gosto de solidão, eu sou uma pessoa que adoro solidão, sim, a solidão escolhida, né, de estar sozinha com o meu computador e trabalhar, sou super tímida, então eu dou aula e eu dou aula, dou curso e falo com muita gente, mas para mim é sempre assim, não é um lugar de conforto, a Cília sabe, eu tava assim, ai, não sei, sou envergonhada, eu não. Mas aqui foi bom porque, primeiro, era pouca gente, se fosse mais gente seria legal, seria, porque quanto mais a gente falar sobre isso, melhor. Para pessoas que não estão na área do cinema, porque todo mundo assiste. E o assistir é parte fundamental de se fazer cinema, porque se o cinema não é visto, ele não é filme. Ele aí é um objeto seu, que você faz, guarda na sua gaveta, tá ótimo, tá feito. Um filme, ele só existe, só pode ser considerado filme quando alguém assiste ele, né? Ele é um objeto para ser assistido, ele tem que cumprir essa função. E quem assiste é tão implicado no fazer cinema quanto quem faz, porque é quem dá público, quem diz e avalia se aquilo é bom ou não, quem dá o aval para si, esse é o tipo de filme que eu tô a fim de ver, vou lotar o cinema para assistir esse negócio, ou não, entendeu? E eu acho que quanto mais gente falar sobre isso, melhor, e ouvir, e a gente começar a despertar para essa ideia, né, do que a gente trouxe aqui. Para mim foi ótimo, eu me sinto bastante em casa, assim, vocês são todos com um semi-sorriso no rosto, que ajuda muito. E vai olhando para as carinhas e todas aí, ninguém debandou. Também somos poucos, difícil de debandar, sinto muito, quem apareceu tem que ficar. Mas foi ótimo, muito obrigada mesmo. Eu sempre gosto de falar, também aprendo, e também percebo que eu não gosto de falar, mas depois falo pra caramba, então também. A verdade é que eu também não sei muito sobre mim, né? Acho que eu sou uma coisa, depois não sou.
E é isso, eu gosto só de ser a possibilidade de ser uma grande metamorfose, aprender e perceber coisas de mim e dos outros, assim. Então, agradeço mesmo vocês estarem aí e a gente poder Muito trocar. obrigada também pela partilha.